Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da palavra de Deus desse canal, a todos que ouvem a oração da fé, que Deus vos abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar aprendendo mais um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema desta mensagem é: devemos estar sobre a autoridade de Cristo debaixo das suas ordenanças. Amém? É necessário que nós venhamos obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque a obediência ao Senhor Jesus Cristo é estar debaixo da sua autoridade. Amém? E quando nós estamos debaixo da sua autoridade, nós estamos debaixo da sua responsabilidade, da responsabilidade de Cristo. Amém? Ele é fiel, ele é aquele que não nos deixa desamparados, não deixa abandonados. O Senhor, ele sempre está conosco. Amém? Uma mensagem que o Senhor passou aos seus discípulos quando ele ressuscitou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 22 e diante, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, tudo correu bem no final, não foi, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo correu bem no final daquela situação que eles estavam enfrentando, situação difícil, situação desfavorável para eles no meio do mar. Amém? Então a Bíblia diz aqui no versículo 24, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, amados, aqui o discípulo de Jesus Cristo estava passando um sufoco no meio do mar, sem a presença do corpo de Cristo ali, no sentido de espírito e corpo. Amém? Porque Jesus Cristo era 100% espírito e 100% carne. Então, sem a presença ali de Jesus Cristo no barco, em o corpo de Jesus, mas o Espírito de Cristo estava observando, vendo tudo que estava se passando ali no barco. Amém? Jesus Cristo, ele estava em terra quando os discípulos estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas Jesus Cristo estava vendo tudo.
Jesus Cristo estava a par de tudo que estava acontecendo com seus discípulos. Amém? Por isso que é bom, amados, nós estarmos debaixo das ordenanças de Cristo sobre a sua autoridade. Porque Jesus se responsabiliza por nós. Ele tem a responsabilidade de cuidar de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos estar sob a autoridade de Jesus, debaixo das suas ordenanças. Quando estamos debaixo das suas ordenanças, estamos sendo monitorados sobre a sua fidelidade, amém? Compromisso, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que ele tem com aqueles que lhe obedecem. Você não vai caminhar sem o olhar de Deus, você não vai estar sem o cuidado de Deus. Nós precisamos confiar em Cristo e não duvidar, não se desesperar quando algo estiver ao contrário. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele tem zelo pelos seus servos, pelos seus filhos, pelos seus discípulos. Amém? Ele tem zelo, compromisso, e uma das características de Cristo, do caráter de Cristo, é integridade, verdade, fidelidade e honestidade. Amém? Aleluia. Jesus Cristo não ia pedir para os seus discípulos subir no barco e ir logo na frente sem ter ciência de que algo poderia acontecer no meio da caminhada com os seus discípulos e ele estaria atento. Ele não ia deixar os seus discípulos ir só, sem estar com o seu olhar ali na direção dos seus discípulos, tendo cuidado dos seus discípulos. Ele não ia mandar os seus discípulos para lá sem cuidar dos seus discípulos, sem ter o cuidado, o compromisso com os seus discípulos. Jesus, ele é um homem que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Amém? Com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Os discípulos, mesmo ainda sem ter maturidade na fé, sem ter maturidade de fé, eles obedeceram a Cristo. Então, é importante que nós venhamos obedecer ao Senhor. Amém? Não importa se você tem uma fé pequenininha, uma fé pequena. Não importa se você ainda não tem uma experiência grande, mas se Jesus Cristo está contigo na direção, se Jesus Cristo está contigo no comando, se Jesus Cristo é o responsável por ti, de te ensinar, de te direcionar, de te dirigir, de te conduzir, de te mostrar a direção, você tem que obedecer o Senhor sem se preocupar. Amém? Se você tem uma fé grande ou não. O importante é que você venha obedecer o que o Senhor esteja te ensinando, porque no meio da tua caminhada, o Senhor vai ainda te dar cada dia mais orientações para que você venha estar com a tua fé mais alicerçada nele. Que a tua fé esteja mais alicerçada, que você venha enxergar que verdadeiramente você precisa da orientação de Cristo sempre, você precisa sempre da direção do Senhor, você não pode ficar nem um só momento sem o Senhor do teu lado, porque sem a direção de Cristo, não tem como você chegar adiante. Amém? Não tem como você chegar adiante. Então, os discípulos de Jesus Cristo estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas. As ondas eram o contrário, o vento era contrário.
Mas Jesus Cristo foi até eles, sabendo da dificuldade que eles estavam enfrentando, sabendo que eles estavam em perigo, chegou até eles andando no meio do mar, e eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma, gritaram, né? E Jesus Cristo disse assim: sou eu, não temas. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. O Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Pedro começou a experimentar ali uma fé grande, uma fé genuína. Pedro começou a experimentar uma fé que não oscila, mas de repente ele foi olhar para o vento forte. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia! Embora Pedro tivesse aquela experiência, e nessa experiência ele começou a afundar, mas Jesus Cristo estava perto dele para salvar. Amém? Jesus Cristo estava perto. Aleluia! Então é necessário que nós venhamos estar debaixo da autoridade de Deus, debaixo das ordenanças de Cristo. Precisamos ser obedientes, porque quando nós somos, aleluia, obedientes, Cristo está do nosso lado. Por mais que você venha a afundar em algumas tentativas e algumas experiências que você quer ter no mundo, com o sobrenatural de Deus, Jesus precisa estar perto, porque se a tua fé falhar, Jesus Cristo tem que estar perto para te socorrer, para te tirar do fundo. Amém? Por isso que é necessário obedecer a Cristo. Porque quando nós obedecemos o Senhor, Ele está sempre do nosso lado. Ele sempre está nos dirigindo, nos direcionando, nos conduzindo. Aleluia, nos livrando do mal, segurando as nossas mãos, dizendo: não temas, estou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça, com a minha destra fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é sempre bom nós obedecermos a Cristo, porque o Senhor é Ele que se responsabiliza por nós quando nós obedecemos. E é necessário que nós venhamos estar sempre debaixo da autoridade de Cristo, por amor e obediência, e também para que as nossas almas sejam salvas. Amém? Porque com Cristo do nosso lado, nós temos salvação, nós temos vitória, nós temos as bênçãos do Senhor, nós somos vitoriosos diante de circunstâncias desfavoráveis. O Senhor é que vence por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro gritou: Senhor, estou começando Pedro a afundar, clamou dizendo: salva-me. E Jesus Cristo estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Pedro já estava ali, salvo por Jesus Cristo, e ele teve ali uma orientação que ele não deve duvidar do poder de Deus, não deve duvidar quando o Senhor dá a ordem, que é para ele andar, que é para ele caminhar sobre o mar, que ele não deve ter medo. Assim o Senhor ele fala para cada um que nós devemos andar por cima das circunstâncias. Amém? Cristo está conosco, que Cristo está contigo. E não importa essa situação desfavorável que está contra a tua vida, é importante que você saiba andar por cima dessa circunstância. Anda porque Jesus está contigo. Anda porque Jesus está perto de ti para repreender todo o mal, repreender todo o vento contrário, vento negativo, toda obra maligna. Jesus está contigo. Ele está do teu lado. Caminha diante dessa circunstância que Jesus Cristo te chamou para ser vencedor, e você, com Cristo você é mais do que vitorioso. Amém? Porque Ele está do teu lado, e você não vai perecer,
diante desse vento contrário, desse vento forte, porque Jesus Cristo está contigo, está a par da tua vida. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, Pai santo, Pai querido, queremos te dar graça pela tua presença na nossa vida, pela tua presença na nossa caminhada, pela tua presença, Senhor amado. Aonde nós andarmos, o Senhor anda conosco, teu olhar está diante de nós, o Senhor está nos vendo. Meu Deus, queremos, Senhor, te obedecer, Jesus. Queremos sempre estar debaixo das tuas ordenanças, queremos sempre estar debaixo da tua autoridade, porque nós sabemos que a obediência, Senhor, ela atrai a bênção. E o Senhor, meu Deus querido, quer os seus servos, que eles venham obedecer a ti, porque é o Senhor que vai estar no comando de nossas vidas, no controle da situação, como o Senhor esteve no controle ali daquela situação. Por mais que o discípulo pensava que eles estavam só no meio daquele mar, mas o Senhor em espírito estava olhando ele e começou a caminhar sobre as águas na direção deles para socorrê-los. Porque o Senhor é fiel. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso contigo. Pai, abençoa, Senhor, cada um que estão, Senhor, ouvindo esta palavra, que venham, Senhor, ouvir esta mensagem, meu Deus querido, e entender, meu Deus, que o Senhor quer para a sua vida e que o Senhor está passando para eles, Senhor, algo maravilhoso, Senhor, para a vida deles, porque o Senhor quer ver este homem, esta mulher erguido, quer ver esse homem erguido, essa mulher erguida, quer ver esta família erguida. O Senhor quer ver vidas sendo levantadas, vidas sendo tiradas do adversário, porque o Senhor tem prazer, meu Deus querido, em salvar, em libertar, em curar, em socorrer aqueles que estão em perigo, porque o Senhor veio, meu Deus querido, para dar vida e vida com abundância. Opera o milagre, Senhor. Pai amado, nesta casa, opera maravilhas, Senhor, nesta família. O Senhor, meu Deus, sabe as necessidades, Senhor, de cada um. O Senhor sabe o que se passa. E neste momento, Pai, toma a direção, vai de encontro a esta casa, como o Senhor foi de encontro aos teus discípulos no meio do mar, vai de encontro a esta família, vai de encontro a este homem, esta mulher, vai diante, Senhor, meu Deus, e socorra, meu Deus querido, acalma essa tempestade, repreenda esse vento forte, porque o Senhor é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Pai, nós te louvamos, nós te damos graça, porque tu és fiel. Tu és fiel e teu cuidado, meu Deus, sobre os teus filhos, meu Pai amado, não falha. Em nome de Jesus, nós te damos graça por tudo. Amém e amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo fique com esta palavra, com esta oração, e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.